President Lula, welcome to Hard Talk. Presidente Lula, bem-vindo ao Hard Talk. Eu gostaria de lhe perguntar sobre a sua reivindicação constante de que o Brasil não está mais preparado para agir apenas como um país humilde de terceiro mundo. O senhor tem dito isso muito claramente, mas me parece que os países industrializados não estariam prontos para ouvir a mensagem do Brasil sobre vários temas importantes. Eu penso que está. Primeiro porque a deficiência da relação internacional do Brasil se deve à forma subordinada com que uma parte da elite brasileira que dirigiu o país se colocava diante do mundo. E eu aprendi na minha vida sindical de que respeito é uma coisa importante, porque nenhum interlocutor respeita um outro interlocutor que não se respeita. Então a única coisa que eu quero é não ser melhor do que ninguém, mas também não quero ser inferior a ninguém. Respeito cada país, cada presidente, mas quero ser respeitado naquilo que o meu Brasil tem de importância no mundo. Só isso. O senhor pode querer respeito, mas a verdade é que em questões essenciais, como por exemplo a sua determinação em querer a reforma do Conselho de Segurança da ONU, é claro que o senhor gostaria que o Brasil ficasse com um dos assentos permanentes do Conselho. E em outro assunto importante, como as negociações do comércio mundial, o senhor simplesmente não está conseguindo fazer valer seus pontos de vista. Calma. Acordo é difícil, não é simples. Você está lidando com interesses históricos. Eu compreendo que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança não queiram mudar. Mas é preciso convencer o mundo de que não tem por que a América Latina não estar representada, não tem por que a África não estar representada, não tem por que países da importância da Índia, da Alemanha e do Japão não estarem no Conselho de Segurança. Então nós vamos conseguir. É apenas uma questão de tempo. A segunda coisa é a OMC. Nós, quando criamos o G20, também era uma coisa que nós trazíamos do movimento sindical. Ou seja, é preciso organizar um conjunto de forças econômicas e políticas para se fazer, ou para fazer um contraponto às forças políticas já organizadas. Então, de um lado, você tinha Estados Unidos e União Europeia, 2 blocos muito importantes, e um país poderoso como os Estados Unidos, que determinavam a regra do comércio para o mundo. Criamos o G20, e hoje é difícil ter qualquer negociação que o G20 não esteja presente. E eu estou otimista que vamos conseguir um acordo. E vamos conseguir... Um momento, permita-me trazer ao senhor as declarações de um dos principais representantes da Índia nas negociações da OMC. Num dos momentos mais cruciais dessas negociações, ele disse que as nações industrializadas continuam a tentar marginalizar as preocupações dos países em desenvolvimento. É que eu acho que a nossa equipe de especialistas já esgotou o seu trabalho. Eu tenho dito a todos os líderes, de Tony Blair a Bush, de Angela Merkel a Prodi, a presidente Chirac, de que o acordo não tem mais nada econômico, o problema agora é eminentemente político. Disse ao presidente Bush e Campo David, nós vamos ter que escolher como é que nós queremos passar para a história. Cada um de nós será marcado por aquilo que nós fizemos. E eu ainda brincava com o presidente Bush. Quer passar para a história apenas com a imagem do Iraque? Ou quer passar para a história com a imagem de um presidente da República que reduziu subsídios para ajudar os países mais pobres? A minha ideia do acordo é que qualquer coisa que nós fizermos precisa significar um ganho efetivo para os países mais pobres do mundo. E está claro o que cada um tem que fazer. Todos nós já temos os números no bolso do colete. Isso aqui não é um jogo de pôquer. Agora está precisando colocar as cartas na mesa. E a decisão agora é política. Nós falamos recentemente com Peter Mandelson, o comissário europeu para o comércio, e ele disse que tem-se apenas de 6 a 8 semanas para se fechar o acordo, ou então todo o processo entrará em colapso. O senhor concorda com ele? Vai sair o acordo? Vamos chegar num acordo. Vamos chegar num acordo. Eu estou convencido que vamos chegar num acordo, porque se não chegarmos a um acordo, muitos
que falam em paz hoje não poderão mais falar em paz. Porque a possibilidade que nós temos de permitir que os países que foram pobres durante todo o século XX possam ser menos pobres no século XXI. E não haverá fim do terrorismo ou fim das guerras se nós não dermos um equilíbrio econômico no mundo dos negócios. Muita gente em toda a América Latina quer saber como o senhor pôde desenvolver uma relação tão amigável, tão próxima com o presidente Bush. O senhor mesmo acabou de citar sua visita a Camp David. Como o senhor, que começou sua vida como um socialista, um representante dos pobres, dos trabalhadores, ficou marcado como o pai dos pobres, os Estados Unidos têm dado ao senhor tão pouco e, apesar disso, o senhor ainda fala de sua amizade com George Bush. Por quê? Mas não é relação pessoal, é relação de Estado. E a verdade é que os Estados Unidos têm tratado o Brasil com muito respeito. E o que eu posso fazer é tratá-los com muito respeito. As divergências que existem do ponto de vista ideológico entre eu e o Bush não está colocada na mesa de negociação. Não está colocada. E eu disse ao presidente Bush, é preciso que neste século os Estados Unidos tenham uma política para a América Latina diferente da política que ele teve no século passado. E essa política significa criar as condições para que a América Latina se desenvolva, fazendo investimento nos países mais pobres da América Latina. Fora disso, nós correremos o risco de ter um continente ainda anti-americano. Mas o senhor acredita que o presidente Bush tem sido bom para a América Latina? Não. Veja, eu acho que os Estados Unidos não teve uma política correta para a América Latina durante o século passado. Houve intervenções militares e nós sabemos que o governo da época dos Estados Unidos estava por detrás. A mudança dos Estados Unidos para a América Latina, ela se dará quando não houver ingerência política e quando houver investimentos para que os países mais pobres se desenvolvam. Fora disso, as divergências vão continuar. Mas agora mesmo o povo da sua região olha para os Estados Unidos e vê o país comandado pelo presidente Bush e vê que, por exemplo, o presidente Chávez na Venezuela se opõe ao presidente Bush. Ele está preparado para enfrentar os Estados Unidos. Ele, assim, agora representa o espírito de independência da América Latina. Talvez o senhor já foi visto como representante desse mesmo espírito, mas agora o senhor não é mais visto dessa forma. Eu não quero combater os americanos. Eu quero apenas que os americanos respeitem a soberania do Brasil. Eu quero apenas ter uma relação, eu diria, amigável com os Estados Unidos, comercial, política, cultural. Mas o senhor não corre o perigo, por exemplo, quando o governo brasileiro, incluindo um de seus ministros, diz que está gravemente preocupado com as atuais políticas do presidente Chávez na Venezuela? O senhor não corre o risco de ser visto como um marionete dos Estados Unidos? Por exemplo, outro dia, o presidente Chávez disse num discurso que interesses internacionais de direita, movimentos fascistas têm atacado a Venezuela de todas as partes, dos Estados Unidos e também de Brasília. Olha, primeiro, Chávez tem suas razões para brigar com os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm suas razões para brigar com a Venezuela. O Brasil não tem nenhuma razão para brigar com os Estados Unidos e nenhuma razão para brigar com a Venezuela. O senhor acredita que o presidente Chávez represente um perigo para a América Latina? Não acredito. Veja, o Chávez tem sido um parceiro do Brasil. Nós temos grandes negócios na Venezuela, estamos fazendo refinarias conjuntas no Brasil, estamos fazendo refinarias conjuntas na Venezuela. Eu não acredito que o Chávez represente nenhum perigo para a América Latina. Mas espere um momento. O senhor sempre foi um presidente que se descreveu como um idealista. O senhor sempre disse que desenvolvimento e democracia têm que andar juntos. Não é exatamente democracia o que se tem visto na Venezuela. O que se viu recentemente foi o fechamento do único canal independente de TV do país, o RCTV. O que se esperaria do senhor, pelos seus princípios morais, é exatamente que o senhor critique o presidente Chávez. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro, nós temos que aprender a respeitar a lógica legal de cada país. Nós temos que respeitar as decisões soberanas de cada país. Eu não dou palpite nas políticas internas de nenhum país.
Você, quando é um ser humano comum, mesmo que a democracia esteja correndo perigo? Você, quando é um ser humano comum, você pode dar palpite sobre tudo. Quando você vira chefe de Estado, você fala aquilo que de forma prudente é possível falar. Eu posso responsabilizar o comportamento do Brasil na sua relação interna com a imprensa, com a televisão, e no Brasil nós fazemos um esforço incomensurável para que a liberdade de imprensa seja exercida na sua plenitude. Mas os problemas de cada país serão resolvidos por cada país. Se amanhã aqui em Londres tiver um problema com a BBC, eu darei a mesma resposta que eu estou dando agora, porque é um problema do povo inglês, da imprensa inglesa e do governo inglês. Para mim, o senhor está tentando evitar criticar o presidente Chaves.